Capítulo 34. Nos dias que se seguiram àquela noite, Mr. Atif evitou encontrar-se conosco às refeições. No entanto, recusava-se a excluir abertamente Areton e Cathy. A aversão que tinha a ceder completamente aos sentimentos levavam a ser ele ausentar-se. Uma só refeição por dia parecia ser para ele alimento bastante. Uma noite, depois de toda a família já estar deitada, ouviu descer as escadas e sair pela porta da frente. Não o ouvi regressar e, de manhã, verifiquei que ainda estava ausente. Foi no mês de abril. O tempo estava macio e a temperatura agradável, a relva muito verde das chuvas e do sol, e as duas macieiras anãs do muro sul cobertas de flor. Depois do pequeno almoço, Catherine insistiu para que eu fosse buscar uma cadeira e me viesse sentar a fazer renda debaixo dos abetos ao fundo da casa, e persuadiu Areton, já completamente refeito do acidente, a cavar e plantar-lhe um jardinzinho que, devido às queixas de Joseph, tinha sido transferido para esse recanto. Estava eu refastelada na minha cadeira, a aspirar as fragrâncias primaveris que me envolviam e a contemplar o céu azul que me cobria, quando a menina, que se tinha afastado até a cancela à procura de raízes de prímula para a cercadura do canteiro, voltou quase de mãos vazias e nos comunicou que Mr. Atif vinha a chegar. E falou comigo, acrescentou, com grande perplexidade. Que disse ele? Perguntou Areton. Disse que desaparecesse da vista dele o mais depressa possível, respondeu ela. Mas estava tão diferente que fiquei parada a olhar para ele. Diferente como? Quis saber Areton. Sei lá, quase alegre, satisfeito. Não estava quase coisa nenhuma, era muito excitado e doido de alegria. Disse ela. Então devem ser os passeios noturnos que o animam tanto, comentei, aparentando indiferença, mas sentindo-me na verdade tão estupefata quanto ela, e então, desejosa de confirmar se o que ela dizia era ou não verdade, pois ver o patrão contente não era coisa que acontecesse todos os dias, arranjei uma desculpa para voltar para dentro. E Atif estava à porta, pálido e a tremer, não obstante, tinha de fato nos olhos um brilho de estranho contentamento, que lhe alterava por completo a expressão. Apetece-lhe comer alguma coisa? Perguntei. Deve estar com fome. Lá por fora toda a noite. Queria ver se descobria por onde tinha andado, mas não queria perguntar-lhe diretamente. Não estou com fome, respondeu, virando a cara para o lado e tratando-me com desdém, como se adivinhasse que eu estava a tentar descobrir a origem do seu bom humor. Fiquei perplexa, sem saber se não seria uma boa altura para lhe fazer algumas advertências. Não me parece boa ideia andar lá por fora em vez de ficar na cama, não é sensato, sobretudo com esta umidade. Ainda apanha uma valente constipação, ou as febres? Bem vejo que se passa alguma coisa. Nada que eu não possa resolver, e com o maior prazer, desde que me deixes em paz, replicou. Vá, entra e não me incomodes. Obedeci, ao passar por ele, reparei que resfolegava como um gato. É isso. Disse com os meus botões. Vem por aí doença. Não consigo imaginar o que poderá ter andado a fazer. Nessa mesma tarde, sentou-se à mesa para jantar conosco e servir um prato bem cheio, que ele aceitou, como se para compensar os jejuns anteriores. Não apanhei nem febre, nem constipação, Nelly, frisou ele, aludindo à minha conversa dessa manhã. E estou pronto para fazer as honras à comida que me dás. Pegou na faca e no garfo e preparava-se para começar, quando o apetite desapareceu subitamente. Mal usou os talheres, olhou ansioso para a janela, levantou-se e saiu. Vimos-lo andar de cá para lá no quintal, enquanto acabávamos de comer. Earcha disse que ia perguntar-lhe por que razão não vinha jantar, estava convencido de que o tínhamos ofendido de alguma maneira. Então, ele vem? Perguntou Catherine quando o primo voltou para dentro. Não, respondeu ele. Mas não está zangado. Parece até muito bem disposto, mas mostrou-se impaciente quando insisti,
e mandou-me vir ter contigo. Disse que se admirava como eu podia estar interessado na companhia de outra pessoa. Coloquei o prato dele no guarda-fogo, para o manter quente. Ao fim de 1 ou 2 horas, quando já não havia ninguém na sala, Eatif regressou, mas não parecia mais calmo. Por baixo das sobrancelhas bem negras exibia ainda a mesma expressão antinatural, sim, era sem dúvida antinatural de invulgar contentamento, a mesma lividez, e um meio sorriso que deixava entrever-lhe os dentes de quando em vez, tremia, não de frio ou de fraqueza, mas como uma corda esticada em demasia, dir-se-ia que era mais uma vibração que um tremor. Vou perguntar-lhe o que se passa, pensei, pois se não for eu a perguntar. E então exclamei. Recebeu boas notícias, Mr. Eatif? Parece vulgarmente bem disposto. E quem me traria boas notícias? Respondeu. É a fome que me põe bem disposto, e pelos vistos não vou comer nada. Tem aqui o seu jantar, contrapus. Por que não há de comer? Agora não me apetece, retorquiu. Vou esperar pela ceia. E ouve bem, Nelly, de uma vez por todas te peço que mantenhas o Areton e a outra longe de mim. Não quero que ninguém me incomode. Quero esta sala só para mim. Existe algum novo motivo para assim os banir? Inquiri. Diga-me por que está assim tão esquisito, Mr. Eatif. Onde passou a noite de ontem? Não pergunto por mera curiosidade, mas... É por mera curiosidade que perguntas, sim, atalhou ele, dando uma gargalhada. Mas vou satisfazê-la. Ontem à noite, eu estive no limiar do inferno. Hoje, tenho o meu céu à vista, ao alcance dos olhos, nem uma jarda nos separa. E agora é melhor ires-te embora. Se não fores intrometida, não verás nem ouvirás nada que te possa assustar. Varri a lareira, limpei a mesa e fui-me embora mais perplexa do que nunca. Ele não voltou a sair de casa nessa tarde, e ninguém lhe perturbou a solidão até às 8 horas, altura em que achei por bem levar-lhe a ceia e uma vela, mesmo sem ter sido chamada. Fui encontrá-lo encostado a uma das portas de tabuinhas, mas sem estar a olhar lá para fora, tinha a cara virada para dentro, para a penumbra interior. A fogueira estava reduzida a cinzas e na sala respirava-se um ar morrinhento e abafado, próprio de uma tarde nevoada e serena, que permitia escutar não só o murmúrio da ribeira de Gimmerton, mas também o gargantear da água sobre os seixos e o seu chapinhar de encontro às pedras maiores que não podia cobrir. Deixei escapar uma exclamação de desagrado quando vi o lume apagado, e comecei a fechar as janelas, uma a uma, até chegar junto dele. Quer que feche também esta? Perguntei, para o espevitar, pois nem se mexera. A luz da minha vela bateu-lhe em cheio no rosto. Ai, Mr. Lockwood, nem imagina o susto que aquela visão fugaz me pregou. Aqueles olhos negros e encovados. Aquele sorriso e aquela palidez cadavérica. Afigurava-se-me, não Mr. Eatif, mas um demônio. O meu terror foi tal, que a vela foi de encontro à parede, deixando-nos na escuridão. Podes fechar, sim, respondeu no seu tom habitual. Sempre és muito desastrada. Que ideia foi essa de virares a vela na horizontal? Vá, mestre, vai buscar outra. Saí a correr, atordoada de medo, e disse a Joseph. O patrão quer que lhe leve uma vela, e que acenda de novo o lume, pois não me atrevi a voltar lá dentro. Joseph pôs algumas brasas na pá e lá foi. Contudo, trouxe-as imediatamente de volta, e ainda o tabuleiro da ceia na outra mão, explicando que Mr. Eatif se ia deitar e não queria comer nada até de manhã. Ouvimo-lo subir as escadas logo a seguir. Porém, não se dirigiu para o quarto do costume, pois ouvimo-lo entrar para o que tinha cama de painéis. Como já disse, a janela desse quarto é suficientemente larga para alguém poder passar, e ocorreu-me que talvez planeasse outro passeio noturno e não quisesse que descobríssemos. Será ele um lobisomem ou um vampiro? Pensei.
Já tinha lido histórias sobre esses horríveis demônios encarnados. E, depois, pus-me a pensar como o tinha criado durante a infância, e como o vira crescer, e como o acompanhará durante quase toda a vida, e como era absurdo e disparatado deixar-me dominar agora por aquela sensação de terror. Mas donde veio ele, aquela coisa negra que um homem bom acolheu sob o seu teto? Segredou-me a superstição, quando o sono já me fazia mergulhar na inconsciência. Como se de um sonho se tratasse, comecei então a tentar vislumbrar-lhe uma possível ascendência, e, retomando as lucubrações do estado de vigília, reconstituí-lhe outra vez a existência, com sombrios cambiantes, chegando por fim à sua morte e enterramento, do qual tudo de que me lembro é de estar completamente desorientada por me caber a incumbência de ditar uma inscrição para o seu túmulo, e ter resolvido consultar o coveiro, porém, como ele não tinha sobrenome, nem lhe conhecíamos a idade, tivemos de nos contentar com uma única palavra, Eatif. Esta parte acabou por se confirmar, pois foi de facto o que tivemos de fazer. Se for ao cemitério, verá que na sua pedra tumular apenas isso está inscrito, e também a data da morte. A madrugada restituiu-me o bom sinão. Levantei-me e fui até ao quintal assim que raiaram os primeiros alvores, para ver se havia pegadas por baixo da janela. Mas não havia. Deixou-se ficar em casa, pensei, e hoje já estará bom. Fiz o pequeno almoço para toda a gente, como de costume, mas disse ao Areton e à Catherine que aproveitassem para tomar o deles antes do patrão descer, pois hoje devia ficar na cama até tarde. Eles, porém, preferiram comer lá fora, à sombra das árvores, e foi lá que lhes preparei uma mesinha. Quando voltei para dentro, encontrei Mr. e Atif cá embaixo. Conversava com Joseph sobre assuntos da lavoura, dava-lhe instruções precisas e minuciosas, mas falava muito depressa e virava constantemente a cabeça para os lados, com a mesma expressão excitada da véspera, mas ainda mais acentuada. Quando Joseph saiu da sala, o patrão foi sentar-se no lugar que habitualmente preferia, e eu coloquei à sua frente uma malga de café. Puxou-a mais para si, apoiou os cotovelos à mesa e pôs-se a examinar a parede oposta. Parecia confinar-se a uma determinada zona, percorrendo-a para cima e para baixo com olhos inquietos e faiscantes. E era tal a sua concentração que suspendeu a respiração durante meio minuto. Vá lá, exclamei, encostando-lhe um pedaço de pão à mão, coma isto e beba o café enquanto está quente. Já está feito há quase 1 hora. Não tinha dado pela minha presença e, no entanto, sorria. Preferia vê-lo render os dentes a vê-lo sorrir daquela maneira. Mr. Reatif! Patrão! Gritei. Por amor de Deus, não olhe dessa maneira, como se estivesse a ter alguma visão do outro mundo. Por amor de Deus, não grites tanto, ripostou ele. Olha ali para aquele lado e diz-me se estamos sós. Claro! Foi a minha resposta. Claro que estamos. Contudo, fiz involuntariamente o que ele mandou, como se não tivesse a certeza. Entretanto, ele afastou com a mão parte das coisas do pequeno almoço, abriu uma clareira na mesa e chegou-se para a frente, para poder olhar mais à vontade. A certa altura percebi que não estava a olhar para a parede, pois quando fixava só a ele, parecia mesmo que estava a olhar para qualquer coisa que não estaria a mais de 2 jardas de distância e que, fosse lá o que fosse, aparentemente lhe transmitia prazer e dor, ou, pelo menos, assim o dava a entender a sua expressão angustiada e, ao mesmo tempo, extasiada. O objeto imaginado não se mantinha fixo, os olhos dele perseguiam-no numa incansável vigilância e nunca se desviavam do alvo, nem mesmo quando falava comigo. Em vão lhe lembrei que ia já longo o seu jejum, mas se, em resposta aos meus rogos, o seu braço avançava para alguma coisa, se a sua mão se estendia para um pedaço de pão, logo seus dedos se crispavam antes de o agarrar, quedar dulce na mesa, esquecidos do seu propósito. Deixei-me estar sentada, qual modelo de paciência, tentando atrair-lhe a atenção e por cobro as suas crescentes especulações, até que, a certa altura, ele se irritou e se levantou da mesa,
perguntando-me por que razão não o deixava comer em paz, e acrescentando que, da próxima vez, não precisava de esperar, bastava pousar as coisas e ir-me embora. E, com estas palavras, saiu de casa, desceu lentamente o carreiro do quintal e transpôs a cancela, desaparecendo em seguida. As horas arrastaram-se, ansiosas. A noite chegou. Só muito tarde me retirei para o meu quarto e, quando fiz, não consegui adormecer. Ele voltou já passava da meia-noite, e, em vez de se ir deitar, trancou-se na sala lá de baixo. Ouvi-o, sem saber o que fazer. Finalmente, vesti-me e desci as escadas. Já não aguentava ficar ali deitada, a torturar a imaginação com temores ociosos. Distinguia os passos de Mr. Atif, incessantes, para cá para lá, e, de vez em quando, o silêncio era cortado por um suspiro fundo, melhor dizendo, um gemido. Murmurava também palavras soltas, a única que eu conseguia perceber era o nome de Catherine, acompanhado de alguns epítetos arrebatados de dor ou de paixão, ditos como se a destinatária estivesse presente, em voz baixa e ardente, e arrancados das profundezas da alma. Faltava-me a coragem para entrar na sala, no entanto, tinha de o tirar daquele delírio e, por isso, comecei as voltas com o lume da cozinha, remexendo as brasas e apanhando as cinzas. O meu estratagema atraiu-o mais depressa do que pensava, não tardou a abrir a porta, dizendo: Nelly, vem cá. Já é manhã? Traz uma luz. Estão a bater as 4 horas, respondi. Quer uma luz para levar para cima? Podia ter acendido uma vela aqui no lume. Não, não quero ir para cima, disse ele. Vem acender-me uma fogueira e arruma tudo o que tiveres de arrumar aqui na sala. Primeiro tenho de assoprar as brasas, para as espevitar, e só depois posso deitar mais carvão, repliquei, puxando uma cadeira e pegando no fole. Assim que o dia romper mando chamar Mr. Green, disse. Quero consultá-lo sobre umas questões legais, enquanto ainda tenho cabeça e calma para tratar dessas coisas. Ainda não fiz o testamento, nem decidi como dispor dos meus bens. Só queria poder varrê-los da face da terra. Não fale numa coisa dessas, Mr. Atif, atalhei. Deixe o testamento em paz por agora. Ainda tem muito tempo para se arrepender das suas muitas injustiças. Nunca esperei vê-lo sofrer dos nervos e olhem que lindo estado tem agora, e quase exclusivamente por sua culpa. A maneira como passou estes 3 dias chegava para deitar abaixo um titã. Coma qualquer coisa e vá descansar. Basta ver-se ao espelho, para perceber como está precisado das duas coisas. Está com as faces chupadas que nem um esfomeado, e esses olhos raiados de sangue ainda ficam cegos de tão pouco dormirem. Não tenho culpa de não conseguir comer nem descansar, retorquiu. Asseguro-te que não é de propósito, e falo-ei assim que puder. É o mesmo que pedires a um homem que se debate nas ondas que se põe a descansar a 2 jardas da praia. Primeiro tenho de chegar, e só então posso descansar. Pensando melhor, deixa lá Mr. Green, quanto a arrepender-me das minhas injustiças, como não cometi nenhuma, não me arrependo de nada. Sou feliz até demais, e no entanto, não o sou o suficiente. A felicidade que me salva a alma mata meu corpo, mas não se satisfaz a si própria. Feliz, patrão, o senhor? Exclamei. Estranha felicidade a sua. Havia de me ouvir sem se zangar, e eu era capaz de lhe dar alguns conselhos que fariam do senhor um homem ainda mais feliz. Ah, sim? Então damos lá. Como sabe, Mr. Atif, comecei eu, desde os 13 anos que o senhor tem levado uma vida egoísta e pagã. Provavelmente, quase nem abriu uma Bíblia durante todo este tempo. Deve, por isso, ter se esquecido dos ensinamentos que lá vem e pode não ter tempo agora para os procurar. Que mal faria mandar buscar alguém, um padre de qualquer religião, não importa qual,
que lhes explicasse e lhe mostrasse como errou e se afastou desses preceitos, e como lhe vai ser difícil entrar no céu, se não se operar em si uma mudança antes de morrer. Estou mais agradecido que zangado, Nelly, disse ele, pois vieste lembrar-me a maneira como desejo ser enterrado. Quero ser levado de noite para o cemitério. Tu e o Areton, se quiserem, podem acompanhar-me. E verifiquem sobretudo se o coveiro... À tarde, porém, enquanto Joseph e Areton andavam nos seus afazeres, veio ter comigo à cozinha e pediu-me com um olhar tresloucado que me fosse sentar com ele na sala. Precisava de companhia. Recusei, dizendo-lhe sem rodeios que as suas palavras e os seus modos estranhos me assustavam, e não tinha vontade nem coragem de ficar sozinha com ele. Se calhar achas que sou algum demônio, não? Disse, soltando uma gargalhada sinistra. Algo de demasiado terrível para habitar uma casa decente? E, em seguida, virando-se para Catherine, que também lá estava e que se tinha escondido atrás de mim ao vê-lo entrar, acrescentou, com um sorriso sarcástico. Quer vir comigo, minha linda? Não lhe faço mal nenhum. Ah, não quer? Para si sou ainda pior que o diabo. Pois bem, há uma que não foge da minha companhia. Meu Deus, como ela é persistente! Oh, maldição! Tudo isto é indizivelmente mais do que a carne e o sangue podem suportar, mesmo tratando-se de mim. Não procurou a companhia de mais ninguém. À noitinha voltou para o quarto e, durante toda a noite e até alta madrugada, ouvimos-lo gemer e falar sozinho. O Areton queria entrar a todo custo, mas aconselhei-o a ir chamar primeiro o Dr. Kenneth. Quando o médico chegou, bati à porta e tentei abri-la, mas verifiquei que estava fechada a chave, e Mr. Atif mandou-nos a todos para o diabo. Sentia-se melhor e queria ficar sozinho. Assim sendo, o médico foi-se embora. No dia seguinte à tarde chegou chuvosa, na verdade, choveu torrencialmente até raiar nova alvorada e quando, de manhã, fiz como de costume a minha ronda à volta da casa, reparei que a janela do quarto do patrão estava aberta e com as portas a bater, deixando entrar a chuva livremente. Não é possível que ele esteja deitado, pensei. Com esta chuva já estava todo encharcado. Das duas, uma, ou já se levantou, ou já saiu. Mas, em vez de estar com conjecturas, o melhor é encher-me de coragem e ir lá ver. Assim que consegui entrar, com a ajuda de uma outra chave, precipitei-me para os painéis de madeira, pois o quarto estava vazio. Corri-os para o lado e espreitei. Mr. Atif jazia de costas. Estremeci ao ver os seus olhos, tão fixos e tão terríveis. Parecia sorrir também. Nem queria acreditar que estivesse morto, mas tinha a cara e o pescoço lavados de chuva, os lençóis e cobertores já pingavam para o chão e ele estava perfeitamente imóvel. As portas de tabuinhas batiam com força e tinham-lhe trilhado a mão, que repousava no peitoril, mas do golpe não escorria sangue e, quando lhe toquei, todas as dúvidas se dissiparam. Estava morto e já rígido. Tranquei a janela, afastei-lhe da testa os longos cabelos negros e tentei fechar-lhe os olhos, para fazer desaparecer, se possível, aquele olhar. O diabo levou-lhe a alma, bradava ele, e tanto se me dá como se me deu que lhe leve também o corpo. Enapá! Mas que mal que ele parece, a rir assim da morte. E o herege do velho pôs-se a remedar o morto. Cheguei a pensar que se ia pôr aos pinotes a roda da cama, mas logo recuperou a compostura e, caindo de joelhos, ergueu as mãos para os céus e deu graças ao Senhor por ter devolvido ao dono legítimo e à justa linhagem o que por direito lhes pertencia. Sentia-me abalada com o nefasto acontecimento, e a minha memória recuou inevitavelmente ao passado com uma espécie de opressiva tristeza. Mas era o pobre do Areton, o mais prejudicado de todos, o que mais sofria. Permaneceu junto do corpo toda a noite, num desespero sentido, chorando, acariciando e beijando o rosto que todos os outros nem se atreviam a olhar, a carpí-lo com aquela dor profunda que extravasa naturalmente de um coração generoso, embora duro como o aço. O Dr. Kenneth, perplexo, não sabia que maleita atribuir à morte do patrão.
Omiti o fato de ele não ter comido nada durante 4 dias, receando que isso pudesse trazer mais complicações, e, aliás, estou convencida de que não o fez de propósito, isso fora a consequência da sua estranha doença, e não a causa. Enterramo-lo, para escândalo de toda a vizinhança, exatamente como era seu desejo. O cortejo fúnebre resumiu-se a Yaracha, eu própria, o coveiro e 6 homens para carregarem o caixão. Os 6 homens foram-se embora assim que o meteram na cova, mas nós ficamos a ver cobri-lo de terra. O Areton, lavado em lágrimas, arrancou um punhado de ervas e espalhou-as sobre o montículo de terra, que agora está tão macio e verde como as sepulturas vizinhas, e espero que o seu morador durma tão profundamente como os destas. Mas as gentes da região, se lhes perguntasse, jurariam sobre a Bíblia que ele anda por aí. Há quem diga que o encontrou junto à igreja, e no meio dos brejos, e até dentro desta casa fantasias, dirá o Senhor, e digo eu. No entanto, aquele velho ali sentado à lareira garante que, desde a morte de Atif, os vê a ele e a ela à janela do quarto nas noites de tempestade, e há cerca de 1 mês, aconteceu-me uma coisa muito estranha. Ia eu a caminho da granja um dia à tarde, por sinal, uma tarde muito carregada, a ameaçar trovoada, e ao chegar à encruzilhada do alto, encontrei um garotinho com uma ovelha e 2 cordeiros a correr à frente dele. Ao vê-lo a chorar tanto, julguei que os animais fossem rebeldes e não se deixassem guiar. Que tens tu, menino? Perguntei. Está ali o Eatif com uma mulher, acolá, naquele monte, balbuciou. Tenho medo de passar. Eu cá não vi nada. Porém, nem ele nem as ovelhas arredavam pé dali, e mandei-os ir por um caminho mais abaixo. Enquanto atravessava sozinho o descampado, o garoto deve ter criado ele mesmo os fantasmas, de tanto cismar nos disparates que ouvirá contar aos pais e aos amigos. Seja como for, o certo é que agora não me agrada nada andar sozinha à noite lá por fora, nem ficar sozinha nesta casa soturna. Que hei de eu fazer? Quem me dera que eles se resolvam a deixá-la e se mudem para a granja. Vão então morar na granja? Disse eu. Vão sim, respondeu Mr. Dean. Assim que se casarem, o que será no dia de Ano Novo? E quem fica a viver aqui? Ora essa! O Joseph, para tratar da casa, e talvez um criadito para lhe fazer companhia. Ficam na cozinha e o resto da casa vai ser fechado. Para gáudio dos fantasmas que acharem por bem vir habitá-la, comentei. Não, Mr. Lockwood, disse Nelly, abanando a cabeça. Creio que os mortos estão em paz, mas não é bom falar deles com leviandade. Nessa altura, ouvimos os gonzos da cancela do quintal. Era o parzinho que chegava do passeio. Estes não têm medo de nada, disse por entre dentes, observando-os da janela. Juntos, seriam capazes de desbaratar Satanás e todas as suas legiões. Ao vê-los parar, quando chegaram aos degraus, para olharem para a lua ainda mais uma vez, ou melhor, para olharem um para o outro à luz do luar, senti um impulso irresistível de lhes escapar outra vez. Assim, meti uma gratificação na mão de Mr. Dean. Ignorando os seus reparos quanto à minha má educação, desapareci pela porta da cozinha no preciso momento em que eles abriam a porta da sala, e teria dado razão a Joseph quanto à conduta leviana da colega, se ele, felizmente, não me tivesse reconhecido como um cavalheiro respeitável, ao ouvir o som mavioso da moeda que lhe tiniu aos pés. O meu regresso à casa foi demorado, devido ao desvio que fiz pela igreja. Ao olhar para as paredes, verifiquei que 7 meses haviam bastado para a degradação avançar. Muitas eram as janelas que ostentavam negros buracos onde faltavam vidraças. Aqui e além havia telhas fora do alinhamento que não tardariam a ser arrancadas pelas intempéries do outono. Procurei, e não tardei a encontrar, as 3 lápides na encosta que desce para o brejo, a do meio, cinzenta e meio coberta pela urze, a de Edgar Linton, por enquanto só debruada de ervas e musgo, a de Atif, ainda nua. Por ali me demorei, sob um céu propício, observando as borboletas que esvoaçavam entre as urzes e as campainhas do monte,
ouvindo a brisa suave que de mansinho agitava a relva, perguntando-me como seria possível alguém imaginar que macabras deambulações perturbassem o sono dos que ali repousavam na terra tranquila.